Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 19. O Deus Congelado. Parte 3. Foi uma batalha espetacular. Ainz disse em louvor a Coquilhutos, que estava ajoelhado diante dele. Muito obrigado. Porém, creio que já tenha entendido que, mesmo usando o chicote desta vez, você deve utilizar a cenoura no futuro. Você não deve governá-los através do medo. Eu compreendo. Depois que Ainz assentiu, ele olhou para os outros guardiões na sala. Muito bom. Agora me ouçam bem, guardiões. Como eu disse anteriormente no Salão do Trono, Coquilhutos administrará a aldeia Lizardman. Se ele precisar de ajuda, espero que vocês colaborem com ele. Coquilhutos, espero que você promova uma lealdade profundamente enraizada a Nazarit e nos Lizardmen. Também espero que você cultive o desenvolvimento de novos talentos. Conto com você. Se precisar da pena celestial ou outros itens especiais, me avise. Eu também vou emprestar o traje motorizado por enquanto. Os jogadores podiam mudar as raças de personagem em Yggdrasil, mas isso não significava que alguém pudesse mudar de raça quando quisesse. Alguns requisitos precisavam ser atendidos para a mudança, e as mudanças eram irreversíveis. Parte dos requisitos eram itens. Alguém que queria se tornar um Elder Lich precisaria de um livro dos mortos. Alguém que queria se tornar um Diabrete precisaria de uma semente do caído. O item pena celestial que Ainz mencionou era usado para se tornar um anjo. Ainz mencionou isso porque achava que seria possível mudar as raças por tais meios. Espero poder contar com a ajuda de todos. Quando chegar a hora, Ainz-sama poderia me dizer o que o Senhor deseja fazer com aqueles Lizardmen. Aqueles Lizardmen. Sim. Os chamados Zarius-Uesh-Azuril. Os dois que lutaram até o fim. Seus cadáveres ainda deveriam estar no pântano. Todavia, porque ele os citou, pretendo recuperar os cadáveres e usá-los como matérias-primas. Até mesmo posso usá-los para meus experimentos na criação de um Dead sem uso de minhas habilidades. Seria uma pena. Por que pensa assim? Eles são tão valiosos quanto o insinua. Ainz assistiu à batalha através do espelho da visão remota e viu uma vitória esmagadora. Ele não viu nada demais se comparado a Coquilhutos. Eles poderiam ser fracos, contudo, eu vi guerreiros de espírito destemido usá-los como matéria-prima. Seria um desperdício. Sinto que eles podem tornar-se mais forte, possivelmente até excedendo nossas expectativas. Ainz-sama, acredito que ainda não conduziu qualquer experimento prático ressuscitando mortos. Poderia testar com eles. É impressão minha ou ele gosta daqueles lagartos? Com toda a honestidade, Ainz não percebeu nada quando ouviu coisas como guerreiros de espírito destemido. Ele tinha ouvido falar de termos como intenção assassina em mangás e light novels, e até usara quando avisava Narberal para se conter, mas ele não entendia realmente o significado disso. Além disso, Ainz não tinha ideia do que era esse negócio de empatia entre guerreiro. Isso porque, apesar de sua condição atual, Ainz tinha sido originalmente um mero assalariado. Um cidadão japonês que realmente conhecesse guerreiros de espírito destemido ou intenção assassina provavelmente seria considerado perigoso. Talvez o máximo que pudesse entender seria o brilhantismo de um vendedor. Mas apenas em termos vagos. Claro, então seria um desperdício. Quando Ainz ouviu sobre a aprovação de Coquilhutos dos Lizardmen, seus verdadeiros pensamentos foram: bem, mesmo que chame isso de desperdício, eu não tenho ideia do que quer dizer exatamente.
Ainda assim, ao pensar bem a respeito, as palavras de Coquilhutos fizeram muito sentido. Ele queria encontrar um lugar para experimentar a ressurreição, e Ains achava que usá-los para esses experimentos seria muito benéfico. Além disso, diferentemente de como Coquilhutos estivera debatendo no Salão do Trono, ele agora propusera algo útil. Se isso fosse um sinal de evolução, então ele havia conseguido com louvores. Ele parou brevemente para considerar, e então Ains pensou em seus excepcionais subordinados. Estavam todos alinhados, com uma postura correta e subserviente, silenciosos e imóveis. Albedo, qual é a sua opinião? Seria a mesma que a sua, Ains-sama. O que me diz, Demiurge? Eu sinto que o que o senhor decidir será o melhor, Ains-sama. E você, Chautier? O mesmo que Demiurge, eu devo obedecer à sua decisão, Ains-sama Arinsu. Aura. Isso aí, penso igual aos outros. Mari. Sim. Penso um mesmo que os outros. Se fosse para responder assim, era melhor nem ter perguntado. Ains sentiu a cabeça doer. Ains pensou muito, e finalmente percebeu alguma coisa. Talvez os guardiões não achassem que isso fosse grande coisa. Em outras palavras, não importa como ele decidisse, eles não sentiam que haveria grandes benefícios ou desvantagens. Claro, ele teve que considerar suas respectivas situações. Às vezes, problemas podem surgir devido às diferentes circunstâncias. Simplificando, quando uma pessoa rica diz, cara, é tão baratinho. Alguém de condição social mais baixa duvidaria imediatamente da veracidade dessas palavras. Em outras palavras, era o resultado de diferentes valores e prioridades. Eu perdi meu tempo perguntando, enfim, isso significa que não tem problema ressuscitar os Lizardmen, né? Queria pensar nisso com mais calma, porque cometi muitos erros recentemente. Sem saída, Ains teve que ponderar os méritos e deméritos da situação sozinho. Nós decidimos subordinar a aldeia Lizardman ao nosso governo, mas existe um candidato adequado para o líder. Eles têm um grupo que gerencia toda a aldeia. Não, mas há uma pessoa que é adequada para ser representante da aldeia. Oh! Quem seria? A Lizardman. Branca. Que? Não. Entrou. Em combate, ela. Parece ter poderes druídicos. Aquela. Pode ser viável. Pode valer a pena usar ela. Também daria para usá-la para ficar de olho nos outros. No entanto, tê-la executando o plano de Ains pode minar o plano de Coquilhutos de administrar a aldeia. Sendo esse o caso, o que ele deveria fazer? Neste ponto, um lampejo de inspiração atingiu Ains. Não seria mais rápido perguntar diretamente a ela? Afinal, não recebi respostas úteis agora. Ains compartilhou seus planos com Coquilhutos, que respondeu afirmativamente. Dada a reação de Coquilhutos, o fato de que ele poderia estar cedendo aos desejos de seu mestre não poderia ser descartado. No entanto, depois de olhar para Demiurge e Albedo, ele notou que nenhum deles parecia estar agindo fora do comum, o que assegurou a Ains que seu curso de ação estava correto. Muito bem. Quanto tempo antes que ela possa ser trazida? Peço perdão. Se parecer desrespeito, mas eu senti que desejaria isso. E a trouxe. De antemão, ela está esperando no outro cômodo. Ains olhou para Demiurge, que acenou com a cabeça. Isso é incrível. Ele resolveu o problema sem ordens prévias, e parece que ele pensou nisso sem ajuda de ninguém. Ains se perguntou se era assim que um superior se sentia quando via seu subordinado crescer como pessoa. Ele estava sorridente, embora não fosse visível em sua expressão, dado que era um esqueleto. Não, você fez bem, Coquilhutos. Perder tempo é tolice e seu julgamento foi correto. Tudo bem, traga-a para dentro. Dá para esperar um pouquinho. Porque, Aura, mesmo que ela não conheça como é a original, acho que se encontrar ela nesse lugarzinho vai prejudicar sua reputação, Ains-sama. E acho que seria melhor receber ela no Salão do Tronos de Nazarick. Os outros guardiões assentiram, com exceção de Mari.
Sinto muito, eu não tinha considerado isso, por favor. Me perdoe. Eu nem tinha pensado por este lado. Com isso em mente, Ain se perguntou como deveria resolver esse problema. Então, ele se lembrou das palavras de antes. Então, nesse caso, Aura. Sim. Você não disse uma vez que construiu este lugar para parecer com Nazarick. Você estava certa, este lugar é tão bom quanto. Coquelutos, traga ela. Eu a encontrarei aqui. Ai Ain-sama. Aura, se acalme. Albedo. Gritou Aura olhando para Albedo, seu rosto todo corado insinuava por que tá se metendo nisso. Albedo, porém, apenas deu uma olhadela sem prestar muita atenção, mantendo seu foco na porta principal. Foi Demiurge quem respondeu à furiosa Aura. Ain-sama não cometeria um erro. Sendo esse o caso, se o Ain-sama diz que este lugar é tão bom quanto Nazarick, então não há como ser outra coisa. Arinsu. Chautier terminou. Bem, eu não acho que estou totalmente correto. Espero que não pensem assim sempre, se bem que hoje acabou me ajudando. Aura, preste atenção. Eu sinto que este lugar, construído por você, uma das minhas subordinadas mais confiáveis, é tão bom quanto Nazarick, mesmo que ainda não esteja completo. Você entende? Obrigada, Ain-sama. Aura curvou-se em gratidão e os outros guardiões também. Não há necessidade de ficar tão comovida, eu acho. Estou começando a me sentir envergonhado agora. Nesse caso, traga a Coquelutos. Imediatamente. Coquelutos imediatamente trouxe a Lizardman albina para a sala. Ela se ajoelhou com a cabeça inclinada diante de Ains. Como se chama? Vossa Onipotência, o maior dentre dos grandes supremos, Rei da Morte, Ains Ogon-sama, eu sou a representante dos Lizardmen, Krushlulu. Bem, isso não parece nada natural. Ains se perguntou quem havia inventado esse título, mas no final ele decidiu adotar a atitude calma e equilibrada de um rei. Seja bem-vinda. Obrigada, Gon-sama. Por favor, aceite a maior lealdade de nós, os Lizardmen. Ains observou Crush com cuidado. Mas que escamas bonitas. Brilham muito sob a luz da iluminação mágica. Como será a sensação de te tocar? Ains se perguntou por curiosidade. Quando Ains se perdeu em seus pensamentos, ele percebeu que os ombros de Crush estavam tremendo. Coquelutos deveria ter desabilitado suas habilidades de emanação de frio, então provavelmente foi devido a algum outro motivo. Enquanto pensava no assunto, Ains percebeu que o estremecimento dela fazia todo o sentido. Se Ains dissesse que ele estava descontente com os Lizardmen, cada um deles seria privado de seus pensamentos. Portanto, Crush estava presa em cada palavra que Ains dizia. Dado que ela estava nervosa e ansiosa, o silêncio antinatural de Ains a teria enchido de terror. Ains não era o tipo de pessoa que se divertia atormentando os fracos. Ele poderia cometer atrocidades pela grande tumba de Nazarick, mas seu estado mental não se degradara ao ponto de realizar tais atos como parte do cotidiano. Os Lizardmen viverão sob minha bandeira deste dia em diante. No entanto, Coquelutos governará vocês no meu lugar. Eu confio que não há problemas com isso, correto? Sim. Ótimo. Você pode voltar. E? Posso mesmo. Exclamou Crush surpresa de onde ela estava se curvando. Ela tinha pensado que Ains exigiria os céus e a lua, então essa traição total de suas expectativas trouxe essa reação inesperada. Você pode voltar por enquanto, Krushlulu. Os Lizardmen logo entrarão em um período de prosperidade nunca vista. Suas futuras gerações agradecerão de todo o coração pelo dia que juraram lealdade a mim. Vossa Onipotência é muito gentil. Nós já estamos profundamente gratos pela misericórdia que o Senhor nos mostrou apesar de nossa oposição a um ser supremo. Ains se levantou lentamente de seu trono e se aproximou de Crush. Ele se ajoelhou e pôs a mão no ombro dela. Surpresa, Crush estremeceu e a vibração ressoou na mão de Ains. Além disso, tenho um pedido especial para você. O que seria, Vossa Onipotência? Mesmo que não esteja a meu alcance, me esforçarei para cumprir vossos desejos como sua fiel serva, Gon-dono.
A ideia não foi originalmente minha, mas se você concordar, eu ressuscitarei Zariuzu com algumas condições. Enquanto falava o nome que ouvira de Coquilhutos, Crush de repente levantou a cabeça, o choque era claramente visível. Ainz estudou presunçosamente o rosto de Crush. Ela parecia estar tentando esconder seus sentimentos, mas sua expressão mudou no momento. Lizardmen humanos tinham expressões faciais muito diferentes, então Ainz não podia ter certeza do que estava lá, mas pelo menos ele podia notar alegria, raiva e tristeza. É mesmo possível. Eu possuo poder sobre a vida e a morte. A morte nada mais é do que um estado de ser para mim. Depois de ouvir as palavras quase imperceptíveis de Crush, Ainz continuou. Pense como um antídoto para quem está doente ou envenenado, mas não posso prolongar o tempo de vida. Talvez fosse impossível fazê-lo através de meios convencionais, mas poderia ser possível com desejo a uma estrela, mas agora não era hora para tais coisas. Então, o que vossa onipotência deseja de sua leal escrava? Talvez meu corpo. Ainz ficou perplexo. Não, isso é um pouco demais. Ficou maluca. Eu não sou um depravado, não é como se eu fosse tão longe a ponto de me reproduzir com um réptil. Tendo quase dito isso, Ainz lutou para manter sua imagem majestosa. Ele decidiu ignorar o som do ranger de dentes que vinham atrás dele. Grum. Claro que não. É simples, quero que você observe os Lizardmen e veja se algum deles vai me trair. Nenhum Lizardman o trairá. Depois de ouvir a resposta firme de Crush, Ainz sorriu friamente para ela. Eu não sou tão ingênuo para acreditar nisso. De fato, eu não sou suficientemente poderoso para saber o que todos os Lizardmen pensam, mas se eles forem suficientemente humanos, a traição será bastante comum. Portanto, gostaria que alguém ficasse de olhos em seus movimentos, em silêncio. Crush retomou sua expressão vazia, o que fez Ainz pensar que tinha falado algo errado. Mesmo ele querendo ressuscitar Zariuzu, Ainz queria que ela pedisse e assim a acorrentasse a ele com as correntes do dever. O que ele deveria fazer se ela recusasse? Se eu soubesse que ela ficaria assim, não teria sido tão ganancioso, e acho que não adianta chorar sobre o leite derramado. Você está diante de um milagre, mas não durará para sempre. Se não o aproveitar, será perdido para sempre. O rosto de Crush parecia estar se contraindo. Se acalme, não será um ritual profano. Magias de ressurreição não existem neste mundo. Será uma simples magia como qualquer outra. Isso é algo das lentes. Enquanto Crush hesitava, Ainz falou em tons ternos, mas como uma atitude arrogante. Crush, eu gostaria que você pensasse sobre o que é mais importante para você. Ainz observou os olhos de Crush enquanto suas palavras lentamente chegavam até ela. Parecia alguém que estava prestes a consumar uma venda. Depois disso, Ainz precisaria mostrar a Crush que o milagre que ele proporcionou não seria de graça. Afinal, as pessoas suspeitariam de coisas de graça, mas suas suspeitas seriam facilitadas se houvesse uma taxa razoável em troca. Apenas quero que observe os Lizardmen em segredo por mim. A depender do andar da carruagem, você pode se deparar com escolhas difíceis. Obviamente, para me proteger de sua traição, lançarei uma maldição em Zariuzu quando ressuscitá-lo. Se eu julgar que você me traiu, ela matará Zariuzu. Sei que é um trabalho puxado, mas para ter o Zariuzu de volta vale a pena, não acha? Dito isso, Ainz não podia lançar tal maldição. Ainz se levantou, como se dissesse que havia terminado sua atuação e depois abriu os braços. Crush olhou para Ainz com uma expressão atormentada em seus olhos. Ah, sim, quando Zariuzu for ressuscitado, direi que ele foi trazido de volta à vida pois será útil para mim. Garantirei que o nosso acordo fique em sigilo absoluto. Vamos, Crush Lulu, faça a sua escolha. Esta será sua última chance para trazer seu amado Zariuzu de volta. O que você vai fazer? Você aproveitará essa oportunidade ou a abandonará? Decida. Ainz lentamente estendeu a mão para Crush enquanto olhava para os guardiões, e disse: se ela se recusar, nenhum de vocês tem minha permissão para repreendê-la. Então, Crush Lulu, qual é a sua resposta?